Meus amigos, a palestra a seguir vai ser... há um pequeno lapso no catálogo do evento, porque o título da palestra consta aí como sendo o futuro das adivinhações, mas o nome correto é o futuro das previsões. Um esclarecimento sobre tarô, que eu acho muito oportuno, aliás, de uma pessoa bastante competente, que já vem se dedicando ao tarô há um certo tempo. Vamos receber o Giancarlo Schmidt para falar sobre o futuro das previsões. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É minha terceira participação no evento. Eu fico assim bastante admirado com a disposição de vocês, né? Até pela hora, a casa cheia, muita gente aqui presente, participando. Pois bem, a gente tem um tempo pouco curto, então vou procurar ser conciso e bastante prático na questão do que eu vou abordar hoje na palestra, tá? Eu vou pedir para o responsável pelo pendrive colocar o arquivozinho, né, que é exatamente o nome que eu me propus, Tarô, o futuro das previsões. Bom, primeiro, sou tarólogo, trabalho numa linha mais terapêutica, isso significa que eu procuro focar muito comportamental. Ou seja, eu não descarto a questão do evento, dos acontecimentos. No entanto, eu dou muita importância ao aspecto psicológico. Isso porque eu venho de um tipo de abordagem, de influência, que é a abordagem psicológica junguiana, né? Até na palestra falando de Jung aqui, né? E o Jung tem um conceito muito em cima do símbolo. O tarô é um instrumento simbólico, né? Baseado em estruturas chamadas imagens arquetípicas. Erroneamente, as pessoas falam que são arquétipos. O tarô não é composto por arquétipos, pelo amor de Deus. O arquétipo é irrepresentável. Ele não pode ser ilustrado. Então, nesse caso, eu utilizo o tarô como uma ponte para o inconsciente do indivíduo, traçando aspectos anímicos, traduzindo anseios da própria pessoa e direcionando de forma que a pessoa possa entender a própria vida. Então, o que ocorre? O tarô, aqui, ó, o tarô e as previsões, esse. Vamos lá. Então, ok. Bom, primeiro, nós temos que entender o seguinte, o que é previsão, né? Quando a gente fala de previsão, a gente entra num campo que é de prever ou antecipar um acontecimento, um evento, uma situação, qualquer que seja. Analisando dessa forma, a gente tem que partir para o aspecto etimológico, do significado da palavra. Pode passar o próximo slide, por favor? Aqui nós temos, segundo o dicionário, previsão, né? Ato ou efeito de prever, antevisão, presciência, presságio, antecipação, na base de suposições do que ainda não aconteceu, conjectura. Aí nós temos os conceitos mais técnicos, utilizados inclusive pela meteorologia, que faz previsão. Cálculo do que é necessário, do seu custo para a consecução de um projeto, um programa de governo, né, feito antecipadamente, não tem previsão do que vai gastar, enfim. Aspectos mais técnicos, como a previsão de um orçamento, previsão do tempo, enfim. Então, eu quis primeiro ilustrar para vocês o que é a palavra previsão. Previsão não está restrito apenas ao ato de apenas antecipar, mas o ato de você programar, o ato de você calcular os passos em relação a um projeto, alguma coisa que são dados. Pode passar o próximo, por favor? Ok. Nós, seres humanos, precisamos, normalmente, do aspecto da previsão, né? Se você vê ao longo da história do ser humano, o ser humano busca a previsão como forma de preparar-se para alguma coisa. Esse ato de se preparar é uma busca de segurança.
Se a gente sair do campo do tarô e não se restringir apenas às cartas, buscar todos os demais oráculos, né? Se pegar, por exemplo, as runas, se pegar outros ramos da cartomancia, se você pegar a astrologia, todos eles se propõem uma previsão. Como essa previsão vai ser utilizada, da forma que vai ser aplicada, tem uma diferença. O que acontece é que, principalmente através do tarô do século XVIII para cá, houve uma mudança sensível na abordagem, na leitura, na forma de se estabelecer as previsões. Isso porque, se você faz uma análise de um cartomante, por exemplo, do século XVIII, a leitura é muito fatalista, do tipo, você vai morrer, você está sendo traído ou não, você vai ficar rico ou pobre, você não tem liberdade. Isso causava uma espécie de comoção, de impacto emocional e psicológico no indivíduo, no consulente, no caso, e, ao mesmo tempo, atraía as elites europeias em torno desses praticantes, que eram os cartomantes da época, né? Os primeiros, vamos dizer assim, taromantes que surgiram na história. Essa visão fatalista pautou o oráculo durante muitos anos. Passou pelo século XVIII, passou pelo século XIX, foi tomado até o século XX, quando houve o boom da psicologia, e esse boom se consolidou nos anos 60, 70, quando a visão do símbolo passou a ser um instrumento para também se conhecer. Veja bem, eu já estou saindo de um campo da previsão e estou entrando num campo chamado autoconhecimento. O que eu quero dizer com isso? Que o ser humano, ele pode trabalhar com a previsão, mas hoje estamos trabalhando com um outro elemento, que é o elemento do conhecimento de si mesmo. Isso quer dizer que aquela leitura que antes tinha um caráter fatalista, do tipo, você vai morrer, você vai ficar rico, você perdeu, você ganhou, ela já hoje não pode mais fazer parte do processo de interpretação literal. Porque se essa interpretação ela é consolidada numa leitura, você nota que as pessoas, elas têm um outro anseio hoje. Vocês, consulentes, quem aqui que normalmente se consulta com tarólogo, astrólogo, levanta a mão, por favor. Sem timidez, por favor, tá? Porque eu sei que tem muita gente que faz. Bom, quem normalmente faz, procura o quê? Procura uma resposta para as suas angústias. Ninguém procura o tarólogo, o astrólogo, porque está feliz, está sofrendo de alguma maneira, está preocupado. Ok, eu tenho um poder de voz um pouco mais forte. Está mais preocupado, está ansioso, está angustiado com alguma coisa que esteja vivendo, mas está realmente preocupado com o que vai acontecer. Às vezes essa preocupação está atrelada a alguma coisa do passado, às vezes alguma coisa que já está acontecendo. Mas, normalmente, a pergunta que a pessoa faz é, e aí? O que vem depois? O que o futuro me reserva? Só que se você tem uma noção de futuro sem conhecer teu agora, você não consegue conquistar os meios, os recursos, o aparato que vai te ajudar na construção desse futuro. Isso ficou muito importante na vinda da visão simbólica, da visão do si mesmo. O símbolo passou a ser um tradutor desse aspecto da alma. Ou seja, aqui eu vim, para que eu vim, por que eu vim, para onde eu vou. Então está centrando na pessoa. Até o século XX, meados do século XX, era muito o fora. Era só o acontecimento, a pessoa não entrava na análise. Quando entra o indivíduo, esse indivíduo tem o poder de tomar providências, ou tomar posicionamentos, ou transformar a dor a partir do acontecimento. Muitos acontecimentos podem estar fora do nosso alcance, é verdade. Quando você está vivendo uma situação que o outro tem que decidir, a tua vontade, muitas vezes, ela está em segundo plano. Você não tem como decidir se o outro quer ou não quer. Você quer de uma forma, o outro quer diferente, você não consegue. Numa relação, por exemplo, uma relação acontece quando dois querem. Se um não quer, não acontece a relação, fica uma coisa na lateral, platônica, talvez. Então, é importante colocar que você pode até expor, bom, o outro não quer. Mas esse indivíduo, que no caso pode estar rejeitado,
deixado de lado emocionalmente, vivendo uma crise. Que papel que ele vai fazer? É importante quebrar o ciclo vicioso, porque muitas vezes a pessoa que consulta o oráculo, seja o tarô ou outro instrumento simbólico, a pessoa vicia, ela está sempre voltando com as mesmas perguntas. E a importância de quebrar esse ciclo, esse processo paradigmático da repetição. Se há uma repetição do consulente, se ele está voltando com a mesma questão, a consulta ela não está fazendo o trabalho completo. Que você tem que ajudar o indivíduo a transformar as suas atitudes, sua postura, a sua forma de ver a vida. O próprio exemplo dos relacionamentos. O indivíduo tem um relacionamento problemático, se ele não trabalha o processo seu do problema, ele vai repetir lá na frente. O que esse oráculo, no caso, vem fazer? Ele vem educar, ele vem orientar o indivíduo nas suas escolhas. Pode passar, por favor. Entrando no campo da visão oracular, né, que as pessoas colocam o oráculo sempre numa faixa em que você está só no divino. Você só está no divino. Você não tem um aspecto terrestre. É como fosse assim, o tarólogo, o astrólogo, ele é alçado a uma posição quase divina, de responder às dúvidas do consulente. No entanto, ele está trabalhando com o instrumento físico, está numa situação física. A questão ali, ela depende de uma análise pormenorizada e uma interpretação sensível do próprio tarólogo ou outro oraculista. O oráculo, na verdade, na antiguidade, não era o instrumento. Na antiga Grécia, o oráculo era a resposta de uma divindade a quem consultava. A divindade consultada ou o sacerdote, o pitonisa encarregado da consulta à divindade e transmissão de suas respostas. 2, o local, o santuário onde se realiza essa consulta. Passou a ser utilizado o nome oráculo, a partir do século XVIII, século XIX principalmente, para consolidar essa ideia do ocultismo, que teve realmente uma influência muito importante na história, principalmente das cartas, do tarô, enfim. Pode passar, por favor. Aqui temos um exemplo muito clássico de previsão com interpretação equivocada. Conta a historinha de Leônidas, né, rei de Esparta, que ele foi até o oráculo de Delfos consultar lá a pitonisa, e ele leu o que a pitonisa colocava, só que ele leu sem a pontuação. Ela escrevia como fosse uma pessoa que estivesse psicografando. Então, ela escrevia aquela linha direta, sem pontos, sem nenhum tipo de vírgula, enfim, os sinais devidos, e a pitonisa colocou assim, vais. Ele perguntou se ele, indo com o exército, enfrentar lá, sozinho, 5.000 persas nos desfiladores das Termópilas, se ele ia sair bem sucedido. É aquela história do 300 de Esparta, que saiu em filme, aí quem viu sabe muito bem. Aí a pitonisa falou assim, vais, vencerás, não morrerás lá. Quer dizer, na verdade, ele interpretou assim, a pitonisa colocou a frase assim. E o general Leônidas, então, foi lá, com os 300 de Esparta, e foi enfrentar o exército. O seu filho, que também se chamava Leônidas, foi a Delfos cobrar a sentença, o que acontece muitas vezes com o consulente que não ficou satisfeito com a consulta, né? Ele chega lá, vem cá, não aconteceu, ou a coisa não rolou, mas às vezes é a interpretação de quem ouve também. Porque se você dá um toque, se você dá uma dica, se você dá uma palavra, e se o consulente está resistente a ouvir o que ele tem que ouvir, ele pode distorcer a informação. Ele pode perfeitamente dizer, não, ele estava equivocado, não, isso aí é outra forma, é outra maneira, ele não quis dizer isso. É muito comum. A verdade, a sentença era o seguinte, vais, vencerás, não morrerás lá. Olha como a pontuação fez diferença. Eu quis ilustrar com esse exemplo aí do Leônidas, porque quando nós fazemos previsão, nós passamos pelo crivo de interpretação. Não só a interpretação de quem coloca o oráculo, mas de quem ouve. Se a pessoa que está do outro lado, ela não tem preparo para ouvir, ela pode perfeitamente inverter a situação.
Ou muitas vezes ela vai ouvir o que tem que ouvir, ou precisa ouvir, mas ela não vai aceitar momentaneamente aquela história. Depois de um tempo que a coisa aconteceu, o fato realmente se cristalizou, a pessoa fala, ele tinha razão. Mas nesse meio tempo ele ficou zangado, ou ela ficou zangada com aquele praticante, aquele oraculista. Pode passar, por favor. Aí nós entramos exatamente na questão da fatalidade, né? As cartas vêm sendo usadas há séculos para realizar previsões. O que aprendemos de lá para cá? A pergunta que nós devemos fazer: será que nós somos iguais aos cartomantes do século XVIII, século XVII? Será que nós fazemos a mesma leitura? Será que os consulentes são os mesmos daquela época? Pessoal, o ser humano está em constante transformação. Com a pluralidade de conhecimento, de informações jogadas hoje na mídia, na internet, o ser humano hoje está com um arsenal de conteúdos que ele pode se valer. Se esses conteúdos são utilizados, muitas vezes, para abrir a mente da pessoa, para transformar conceitos, quebrar paradigmas, mudar a postura, é ótimo. Tem pessoas que simplesmente pegam essas informações e fazem mau uso dela. É de cada um. Só que essa questão do uso das cartas, no caso, porque eu me propus utilizar aqui as cartas porque eu sou tarólogo, é o que nós transformamos a nível de valores, de leitura. A leitura mudou. Mudou porque o indivíduo entrou na jogada. E se o indivíduo entrou na jogada, passou a um ponto ser mais importante de todos, que é o autoconhecimento. Se você faz uma análise, uma previsão, e não transforma o indivíduo, aquela previsão, ela simplesmente, ela se torna como um filme, em que a pessoa senta no cinema, vê aquele filme, mas não toca. Não toca. A previsão, ela pode ser utilizada para transformar o indivíduo, mas ela tem que estar incutido, de certa forma, uma chave para ajudar o indivíduo a se transformar. Ou seja, eu estou no emprego, meu emprego está dando errado. A pergunta é, eu vou sair do emprego? Não. A pergunta é, por que eu entrei nesse emprego e por que está dando errado? Porque o indivíduo, o consulente entrou nessa história. Porque nós entramos cada vez na nossa vida em experiências e muitas vezes não nos perguntamos, por que estamos nessa experiência? Por que eu casei com fulana? Por que eu casei com Beltrano? Por que eu estou nesse emprego? Por que eu estou sendo massacrado nessa relação? Por que eu perdi dinheiro? Porque o indivíduo, muitas vezes, se isenta da responsabilidade da sua parte. Muitas vezes, a pessoa não admite o erro. Então, a função do oráculo, e isso vai se consolidar mais para os próximos anos, é ajudar o indivíduo a entender o seu grau de participação no evento. Ou seja, ele está no emprego, está na relação, perdeu, ganhou dinheiro, teve um problema de saúde. O que está na mente daquele indivíduo? O que se passa dentro dele? O que ele fez para chegar ali? Pode passar, por favor. Aqui tem até uma ilustraçãozinha, né? De uma cartomante. Olha a pessoa como está assustada, né? Olha só, deve fazer uma revelação ali bombástica, né? Do tipo, você vai morrer, ou alguém está te traindo, alguma coisa desse tipo, você está doente, vai morrer em 2 semanas. Era uma visão muito comum do século XVIII, do século XIX, esse tipo de leitura era muito comum. Aí a gente faz aquela pergunta, o futuro está escrito? De repente, para uma pessoa que acredita que o futuro está escrito, está. Só que isso tira qualquer tipo de possibilidade de escolha. Se o futuro está escrito, você não tem como ter um processo de transformação a partir do que vem. Porque se o futuro está escrito, você não consegue trabalhar a transformação do seu aqui e agora. Está escrito, a pessoa relaxa. E como diz aquela política, goza. Relaxa e goza, pronto, acabou. Entendeu? Está em constante movimento determinar-se nossas escolhas. É importante dizer o seguinte, a gente entra num ponto paradigmático também muito importante. Os eventos externos, que não competem a mim, e os eventos internos que competem a mim. Nossas escolhas são eventos internos. A vida coloca provas
muito incisivas. Exemplo, você vai para o emprego, mas você nunca poderia conceber a ideia de que encontraria um chefe repressor. Foi escolha sua, de repente, mas você não tinha ideia de quem era esse chefe. Esse chefe, você vai ter que aprender a lidar com ele. Ainda mais se você tiver, por exemplo, numa situação que precisa de ganhar aquele salário, de ter aquele emprego. Porque se eu tenho uma dificuldade e me deparo com um obstáculo, eu desistir toda vez que eu tiver uma dificuldade, não faço mais nada. A vida de cada um de vocês que está assistindo hoje essa palestra tem uma dificuldade. O que vai diferenciar uma pessoa que suplanta, que tem sucesso, que avança, é exatamente aquela que persiste para enfrentar o obstáculo e a que desiste. Então, o oráculo vai trabalhar exatamente na mente da pessoa o seguinte: vai, se educa ou aceita e se transforma. Se é dor, aceita e se transforma. Se é chance e oportunidade, vai em frente e suplanta. Não fica assim, esperando o maná cair dos céus. Não fica esperando que a vida dê de presente, de bandeja, qualquer coisa. Porque senão, o oráculo, o cartomante, o astrólogo, vira uma muleta. Nós não somos muletas. Tarô, cartomancia, não é máquina de caça-níquel, que a gente bota uma fichinha, plum, plum, vai sair um monte de previsão. Plum, plum, quantas previsões foram possíveis? O que essa previsão está sendo útil na vida da pessoa? Será que essa previsão está fazendo com que a pessoa mude a sua maneira de pensar? É muito importante pensar nisso. Uma previsão não é algo estático, é sempre uma tendência. Quando eu falo assim, rompa um pouco aquela barreira do aspecto que algumas pessoas falam assim, mas é kármico, estava escrito, estava marcado, tinha que passar por isso. Se a gente pensar do ponto de vista filosófico, eu poderia até dizer, bom, tem coisas na minha vida, de repente são programas espirituais, ou, de repente, testes espirituais que eu preciso passar. Só que é o seguinte, teste, todos nós estamos sendo testados. Mas a forma de encarar o teste faz a diferença. E é aí que entra o aspecto de modificar esse paradigma. Pode passar, por favor. Aqui tem, assuntos como morte, acidentes, separações e doenças ganham cada vez menos importância. Isso porque é o seguinte, desgraça é uma coisa que a gente ouve em qualquer lugar, né? Ouve no jornal, né? Ouve na televisão, ouve no rádio, vê no jornal, enfim. Tá em todos os lugares. É muito mais fácil a gente acreditar que vai quebrar uma perna na esquina do que vai ganhar um prêmio na loteria, não é verdade? Se alguém chegar para você e falar assim, olha, você vai quebrar a perna na esquina. E o outro falar assim, não, você vai ganhar um prêmio que não seja loteria, não. Pode ser um prêmio aí, uma viagem para algum lugar. Você vai acreditar na desgraça. Porque a mente do ser humano é condicionada, muitas vezes, à negatividade. Os nãos que você recebe desde criança tornam você uma pessoa ensimesmada. Uma pessoa que acha que o passo que você vai dar, tem alguma coisa errada. Eu acho que eu vou vacilar, eu acho que não vai dar certo, eu acho que isso não vai dar certo. Então, o encorajamento do tarólogo, do cartomante, é muito importante também nesse processo. Se a situação vale a pena e ali está sendo mostrado, numa tiragem, por exemplo, tem um sol maravilhoso, que é um dos 22 arcanos maiores. O sol denota sucesso, alegria, realização, plenitude. Ali está mostrando, vai! Agora você tem que ver o conjunto psicológico. Porque, às vezes, a vida está falando, você tem isso aqui, e o indivíduo está se bloqueando. Não adianta uma árvore, por exemplo, estar no teu quintal dando frutos, se você não consegue obter os frutos dessa árvore. Você vai ver os frutos ali na árvore, eles vão apodrecer, vão cair, e acabou. Entendeu? Simplesmente acabou. As escolhas que o consulente faz podem mudar seu futuro, sim. Porque se o consulente toma uma decisão X ou Y, ele pode, por exemplo, encurtar o seu sofrimento. Exemplo, uma separação. Ele não teve poder de decidir. Ele separou porque teve que separar. Agora, quanto tempo que ele vai ficar sofrendo? Será que esse tempo pode ser menor ou maior? Será que ele tem chance de abrir um novo relacionamento ou não? Porque tem pessoas que, por exemplo, eu atendo, e que chegam para mim e falam assim, nunca mais eu vou me relacionar. Essa relação foi uma desgraça para mim, foi um castigo,
eu não quero mais ver a cara de ninguém. E eu falo para a pessoa, olha, isso é impossível, o ser humano tem coração, tem sentimento. Você dizer que dessa água eu não beberei, é impossível. Você tem sentimento, você não está numa redoma. Você fica sujeito, você fica rendido aos seus sentimentos. Sentimento não obedece à razão. Aí tem consulente que chegam para mim e falam isso, e eu falo assim, calma, a vida reserva surpresas. Você só precisa trabalhar um pouco essa tua resistência, porque às vezes tem uma coisa muito boa chegando para você, e por você estar resistente, você não vai aproveitar. Né? A história, de repente, de você jogar a rede no mar, pesca peixinho pequeno, joga a rede de novo, pesca peixinho pequeno. Aí eu não vou jogar de novo a rede não, porque eu vou pescar peixinho pequeno. Aí ali tem um cardume maravilhoso de peixes graúdos, e você não joga a rede. Você desiste. Né? Responsabilidade sobre as próprias decisões. Pessoal, temos que parar dentro de uma visão de previsão, de achar que o consulente não, melhor, o tarólogo ou outro oraculista, tá, tem a fórmula mágica. Ninguém tem fórmula mágica de nada. O que o tarólogo ou outro oraculista tem é uma proposta para fazer a pessoa entender como a vida está transcorrendo. Como a vida pode ser melhor, mais agradável, mesmo diante da dificuldade. Porque se você amassar que a pessoa não deu, não vai acontecer, e afunda a pessoa psicologicamente, você não está dando a chance para a pessoa terapeuticamente, psicologicamente se transformar. Você tem que lembrar das decisões do consulente. O consulente tem responsabilidade, sim. Porque tem pessoas que chegam na minha consulta e eu oriento, e depois que elas voltam, ela fala assim, eu pergunto, e como é que foi? Ah, não aconteceu devidamente. Eu pergunto, o que você fez? Nada. Ora, se você não fez nada, como é que você pode melhorar? A gente não pode usar a previsão como uma coisa deslocada da nossa competência como ser humano. A previsão é nossa, o consulente não faz, o tarólogo não faz uma previsão para si, ele faz para o consulente, é dele, propriedade dele, e ele tem que saber que isso é um tesouro, tem que ser utilizado de uma forma muito sábia, muito pé no chão. Conscientização do papel do consulente na realidade presente. Olha, é muito bom ver o passado, é muito bom ver o futuro, e agora? Porque se você fica falando do futuro sem o agora, você está desconectando a pessoa da sua realidade. A pessoa fica preocupada com o amanhã e ela não faz nada no presente. Ou seja, sofre por antecipação se é um problema, ou cria expectativa se é uma bênção, uma alegria, uma oportunidade. Isso é importante deslocar o indivíduo sempre no aqui e agora, primeiro porque ele tem que saber o que ele está fazendo na vida dele agora. Porque se ele está agindo errado, e se isso é um processo que vem lá de trás, é um hábito, ele vai continuar agindo errado. As previsões vão continuar sendo repetições de um processo negativo. Aprendizado com os erros, dificuldade, no caso, o indivíduo acha que é o seguinte, ele bate a cabeça, e batendo a cabeça ele tem que mudar a sua concepção. Recriação da própria realidade a partir da compreensão da vida. Ou seja, o indivíduo tem que transformar a sua vida a partir do que está acontecendo. A previsão, ela tem que fazer com que o indivíduo transforme a sua vida. E não seja uma coisa bacana do tipo, e o tarólogo acertou, o tarólogo errou, o astrólogo acertou, o astrólogo errou. Que isso? Isso não é loteria, isso não é joguinho de porrinha. Não sei se vocês chamam de joguinho de porrinha, aquele negócio de aposta na mão assim. Não é assim, não é por aí. Pode passar, por favor. Das previsões ao autoconhecimento. Chegará um dia em que não precisaremos mais nos preocupar com o que vai ocorrer no futuro, pois seremos capazes de administrar bem o presente. A partir do momento que o indivíduo administrar bem o presente, qual vai ser a preocupação com o futuro? Se ele vai ter consciência, ele vai ter segurança. Nos inquietamos com o amanhã porque tememos perder algo hoje. Só por causa disso. Nós tememos alguma coisa que vai acontecer, por isso que nós ficamos tão inseguros. Olhamos demasiadamente para fora, para o ontem ou para o amanhã, porém não conseguimos de imediato focarmos no aqui e agora. Esse é o grande problema quando se fala de previsão.
A pessoa está ou querendo saber muito o que vai acontecer amanhã, ou por que aconteceu ontem e agora. Esse é o ponto crucial, tá? Você pode encerrar, por favor? Pessoal, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa breve explanação sobre a questão da previsão. Lembrando que previsão é uma ferramenta, é um recurso para se transformar, e não para a gente poder ficar diante da própria vida, vendo como um cineminha as coisas acontecerem, tá certo? Eu agradeço a presença de todos, boa vontade, boa noite.